Boa noite. Começa agora a União Brasil. A ministra Marta Suplicy veio a Fortaleza apresentar o Vale Cultura. Uma nova lei federal vai dar um prazo máximo de 60 dias de espera para o início de tratamentos contra o câncer. Em Fortaleza, agências de turismo irregulares foram autuadas pelo DECOM. Do camarão à água de coco, vamos ver como se prevenir de produtos mal acondicionados vendidos por ambulantes na praia. O Hospital de Messejana está completando 80 anos e fomos conferir a comemoração na manhã de hoje. Jogadores do Ceará visitaram o Hemóce para reforçar a campanha de doações de sangue. E você vai ver com exclusividade o bate-boca entre as deputadas estaduais Patrícia Saboia, do PDT, e Fernanda Pessoa, do PR, hoje na Assembleia Legislativa do Ceará. Tudo por conta do embate entre Ciro Gomes e o vereador Capitão Wagner. Olá, eu sou Richel Martins. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, em visita a Fortaleza, se reuniu na manhã de hoje com empresários cearenses. Ela veio apresentar o Vale Cultura. O Vale Cultura é um incentivo do governo federal para que o trabalhador brasileiro possa ter acesso a atividades culturais, como cinema e espetáculos teatrais. O benefício foi apresentado a empresários da indústria cearense pela ministra da Cultura, Marta Suplicy. Terão acesso ao Vale Cultura empregados que recebem até 5 salários mínimos. O valor do benefício é de R$ 50 e poderá ser descontado do funcionário até 10% deste valor, ou seja, R$ 5, da mesma forma que é feito com o Vale Refeição. Tem incentivo também para as empresas. As que são tributadas com base no lucro real poderão abater o valor total repassado aos trabalhadores até o limite de 1% do imposto de renda. Já as de lucro presumido não terão incentivo fiscal. Essas pessoas que têm os seus R$ 50 poderem assistir e ir em espetáculos diferentes. Numa cidade como Fortaleza, tem muita coisa que a pessoa pode escolher. Mas se você vai mais para o interior, tem menos atividades culturais. Ela explicou aos empresários presentes outras ações do Ministério da Cultura. São céus da cultura e do esporte. São 360 no Brasil, com salas de cinema pequenas, de 80 a 120 lugares, biblioteca de arte. Então é para aquela pessoa que se interessa por dança, por exemplo, ela vai poder olhar livros, folhear livros de arte, vai poder ter acesso a DVDs de grandes balés do mundo. O Ministério da Cultura estima que 42 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados com o programa. Para o vereador de Fortaleza pelo PT, Guilherme Sampaio, falta ao empresariado cearense maior participação em iniciativas culturais. Isso também se dá por conta de falta de acesso à informação ou de construção de uma parceria e diálogo que a ministra Marta se dispôs a fazer, percorrendo o Brasil, com esse bate-papo que nós teremos aqui apresentando o Vale Cultura. E para você participar do União Brasil ao vivo, dando a sua opinião, faça como sempre, ligue para o nosso telefone 3486-1721, comente também pelo Twitter, citando o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. E uma boa notícia para os clientes de planos de saúde é que as operadoras terão 6 meses para criarem ouvidorias que servem para solucionar problemas entre elas e seus clientes. Veja só. Seu Lourenço tem um problema com o plano de saúde. A filha dele precisa de um implante coclear e a operadora se recusou a fazer o procedimento. Foi negado tudo. Fui várias vezes lá e procurei lá e não me atenderam. Aí eu estou com um advogado agora, né? Para ver se vai ser resolvido isso aí. Ele entrou com um processo junto à Agência Nacional de Saúde e aguarda a resposta. Na maneira do possível, né? Mas a gente está aguardando, né? Mas novas medidas adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar podem beneficiar os usuários de planos de saúde. As empresas terão que criar ouvidorias para reduzir os conflitos entre as operadoras e os clientes. Os consumidores sejam ouvidos, que as operadoras se estruturem de uma forma que ouçam os consumidores e que deem tratamento ainda mais adequado na questão da qualidade do serviço prestado.
A presidente em exercício da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa do Ceará considera que a medida é um avanço para que os serviços prestados pelas operadoras sejam mais eficientes. Vai resolver principalmente os problemas menores que podem ser resolvidos a nível de plano, né? E essas ouvidorias dê uma celeridade, ajude o usuário para que ele tenha realmente um sistema de saúde eficiente. Mas o consumidor deve ficar atento. Entrou em vigor neste mês uma outra resolução da ANS determinando que as operadoras disponibilizem por escrito a negativa do atendimento em pelo menos 48 horas. A operadora é obrigada a escrever, a entregar ao consumidor, sempre que ele pedir, o motivo da negativa, apontando no contrato ou na lei aonde que tem essa negativa. E você fique sempre de olho nesse seu direito, hein? O tempo de espera por tratamento contra o câncer não poderá mais ultrapassar 60 dias por conta de uma nova lei federal. Essa vai ser uma maneira de tentar diminuir a mortalidade com a doença. Dona Zenila não foi muito cuidadosa. Deixou para fazer o exame de mama apenas quando a irmã foi diagnosticada com a doença. Eu deveria ter feito antes, mas não devido também ao medo, mas às vezes as dificuldades que a gente depende do serviço público. Apesar dos investimentos do governo federal terem subido 26% nesta área de 2010 para 2012, a prevenção ainda precisa ser feita. O diagnóstico precoce pode fazer a diferença para o tratamento. Você propicia à mulher a chance dela diagnosticar um câncer numa fase inicial, onde com isso ela vai ter um tratamento e a possibilidade de cura. No Ceará, em 2012, foram feitos pelo menos 112 mil mamografias, dados relevantes e que, somados a uma nova lei, batizada de Lei dos 60 Dias, estão sendo uma forte arma para combater a doença. Com a lei, os pacientes que tiverem câncer deverão iniciar seu tratamento até 60 dias após a inclusão da doença no seu prontuário. Muitas vezes necessita de exames complementares, às vezes com tomografia, cintilografia óssea. Há um atraso entre a biópsia e o início da quimioterapia, da radioterapia ou da cirurgia. O Ministério da Saúde, preocupado com isso, normatizou que todas as pacientes do SUS devem começar o tratamento antes de 60 dias depois da biópsia. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, fez autuações em agências de turismo que estavam irregulares. Vamos ver. Uma série de fiscalizações nas agências de turismo em Fortaleza foi iniciada. Pelo menos 4 empresas foram autuadas e 2 interditadas por conta de irregularidades relacionadas à documentação, infringindo a lei que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo. A fiscalização, ela é útil, ela deve acontecer, mas eu não vejo por que o PROCON fiscalizar. Deveria ser por intermédio do Ministério do Turismo. As agências não apresentaram documentações básicas para o desempenho das atividades, como alvará de funcionamento, alvará sanitário e cadastro. Além disso, sequer possuíam Código de Defesa do Consumidor. Esta advogada explica quais são as possíveis penalidades para as empresas que descumprem a lei. Ela pode receber uma advertência por escrito, também pode ter aplicado multa, a ela, que pode variar entre 350 e R$1 milhão. Pode ter também o cancelamento da classificação, como um impedimento das atividades, e também o cancelamento do cadastro, que é o que torna a agência apta a operar esse cadastro junto ao Ministério do Turismo. A ação tem como objetivo fiscalizar os estabelecimentos responsáveis por atender principalmente os turistas que vêm a Fortaleza por conta da aproximação da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. E a população concorda. Mas é claro, com certeza, está mais do que certo. Concordo plenamente com o DECOM e acho que ele tem que agir em cima dessa fiscalização para o cliente não sair prejudicado. Com certeza, porque sem um esclarecimento de opinião, as agências de turismo não vão nunca ter um respeito com o consumidor. No próximo bloco, quem será o novo ministro do STF e o bate-boca entre deputadas na Assembleia Legislativa do Ceará.
presidente Dilma Rousseff indicou hoje o advogado constitucionalista Luiz Roberto Barroso para ocupar a vaga deixada por Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. A cadeira de Brito estava vaga há 6 meses. Foi um dos mais longos períodos de vacância da história recente da Corte. Apenas a nomeação de Luiz Fux, em março de 2011, demorou mais. Na época, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou para Dilma a prerrogativa de escolher o sucessor de Eros Grau, que se aposentou em agosto de 2010. Luiz Roberto Barroso vinha sendo incluído na lista de cotados para o STF há vários anos, por ser um dos mais conceituados advogados constitucionalistas do país. Natural de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, o futuro ministro do STF é filho de pais que atuaram na área jurídica mesmo. O pai foi membro do Ministério Público do Rio e a mãe foi advogada. Barroso é casado e tem um casal de filhos. Amanhã, hoje, foi de muito bate-boca na Assembleia Legislativa do Ceará. As deputadas Patrícia Saboia, do PDT, e Fernanda Pessoa, do PR, trocaram acusações e a confusão foi armada. Tudo por causa de boatos divulgados pela internet envolvendo essa queda de braço entre o governo do Ceará e a Polícia Militar. Acompanhe. O clima esquentou. O Ciro é um cidadão, já foi governador, já foi ministro, tem o direito de dizer o que ele quiser. A deputada estadual pelo PDT do Ceará, Patrícia Saboia, afirmou que o blog do Cavaleiro Templário, que segundo a parlamentar é do vereador de Fortaleza pelo PR, Wagner Souza, teria postado calúnias sobre ela. A deputada Patrícia Saboia chegou ao plenário 13 de maio como uma metralhadora e não poupou artilharia. Chamou o capitão Wagner, vereador pelo PR, de marginal e ainda direcionou seu discurso à correligionária do capitão, a deputada Fernanda Pessoa, não poupando Lúcio Alcântara, que também é do PR, e Roberto Pessoa, que é ex-prefeito de Maracanaú. Agora sou eu que estou falando, deputada Fernanda. Esse capitão Wagner é um marginal, é um bandido. E a senhora está convertendo ele. E vocês fazem parte dessa turma que vai para blog, para Facebook, para cara tampada como marginal, para vir falar, por exemplo, da vida pessoal, da minha mãe de família. Mas tem uma pessoa, que é o governador Cid, que está lutando contra isso. E pediu sim a seu irmão que o auxiliasse. E ele pode e deve. Não tem lei, não tem legislação que o impeça de falar. Como fala aqui o senhor Lúcio Alcântara, que vai para Brasília chantagear deputado. E a administração do PT em Fortaleza não ficou de fora da confusão. Um bando de petistas odientos, que não se conformam pela derrota que tiveram, e todas as mazelas que a prefeita Luiziane não fez, deixou de fazer, uma administração caótica, absurda, que abandonou essa cidade. A deputada estadual pelo PR, Fernanda Pessoa, subiu à tribuna afirmando que foi ameaçada pela deputada Patrícia Saboia. A deputada Patrícia Saboia veio me agredir. Você vai ver. Quer dizer que eu não posso mais vir à tribuna levantar um assunto que saiu no jornal? Eu não fiz ameaça a ela, eu disse: você vai ver quem é esse capitão Wagner. Você vai ver quem é esse capitão Wagner. A confusão desta quinta-feira é reflexo da queda de braço e da troca de acusações entre o governo do Ceará e o vereador capitão Wagner, que representa os profissionais de segurança pública do estado. Parlamentares da base aliada do governo subiram à tribuna para defender a deputada do PDT. E o pior que veio para coisa pessoal, veio usando as redes sociais para bater na ex-esposa do Ciro, na mãe dos filhos do Ciro. Patrícia Saboia, que merece respeito. A vagabundagem postada nos blogs deve ser repensada por essas pessoas aí que também têm família. Clima bastante quente, não é? Já temos uma pessoa na linha para comentar. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Meu Raimundo Alves. Raimundo, fique à vontade. É a respeito desse comentário aí. Pois não. Do irmão do governador. Sim. A Patrícia, que até eu sou um admirador dela. A política está tão desmoralizada
que isso era uma matéria que não era para deixar chegar nem na imprensa, resolver. Eles não têm tanta prova. Porque essas provas todas de blá 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 não adianta. Eu acho que eles têm que mostrar as provas e deixar vazar para a empresa ou trazer para a empresa quando tivesse alguma coisa mais fortalecida. O que acontece é que é muita conversa, é muita mentira e os políticos todos estão montados no palanque da mentira. E o povo não acredita mais nessa gente. Ok, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado e boa noite para o senhor. Na verdade, só explicando, isso acaba nem vazando à imprensa. Para se ter uma ideia, a própria casa, a própria Assembleia Legislativa tem uma televisão que também transmite as sessões plenárias e isso, às vezes, muitas vezes, acaba também indo ao ar, ao vivo e sendo reexibido. Portanto, a nossa equipe que estava lá, fora a equipe da própria TV Assembleia, foi a única equipe. Portanto, nós mostramos esse assunto aqui para você com exclusividade. Aconteceu hoje em Fortaleza a 5ª Conferência das Cidades. O evento reuniu diversos setores da sociedade para debater questões bem relevantes. Um evento para discutir diversos pontos relacionados a uma cidade, neste caso, Fortaleza. A 5ª Conferência das Cidades reuniu diversos setores públicos e da sociedade civil. Talvez seja um momento único onde todos os segmentos que fazem parte da cidade de Fortaleza, construção civil, lideranças comunitárias, movimentos ambientais, movimentos ligados à educação, cultura, se reúnem para discutir assuntos chaves, temas que já são definidos pelo governo federal. Controle social, a questão do financiamento, com relação à questão da parte da habitação, com relação à questão da mobilidade urbana. São temas atuais que eles vão levar proposta para o estadual e também a nível nacional. O relator do Estatuto das Cidades, Inácio Arruda, explicou o que é o Estatuto. São instrumentos que permitem o ordenamento da cidade, desde a criação de zonas especiais de interesse social para dar melhores condições de moradia à população, até a exigência da democratização do debate sobre o planejamento da cidade. Fortaleza não é a única a ter um evento como esse no Brasil. Nesta 5ª edição, o objetivo parecia bem claro. Tem saído de todas as conferências a questão, e essa tem uma grande responsabilidade, que é a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Social e do Fundo de Desenvolvimento Social, também um fundo que tenha recursos. Depois das denúncias que mostramos aqui sobre cobrança de taxas extras a clientes de barracas da Praia do Futuro que consomem produtos de vendedores ambulantes, vamos também mostrar um outro lado da moeda. Já faz parte da cultura de quem vai à praia comer aquele camarãozinho, comprar um coco gelado, comer espetinho de queijo. Mas tudo isso pode afetar a nossa saúde se não for vendido e transportado da maneira correta. Portanto, fique de olho nesta matéria. Um dia agradável na beira da Praia do Futuro, tomando sol, banho de mar, até que bate aquela fome, justamente no momento em que eles aparecem cheios de opções e novidades. Bombom, bronzeador, cigarro, agora estou no camarão, faz um bocado de tempo já. Enquanto há sol, os vendedores estão lá, lutando pelo pão de cada dia. É a quantidade de ambulante que isso dá um certo desconforto, tanto ao gestor do estabelecimento, como ao frequentador. Não há fiscalização. Com isso, a qualidade dos produtos fica ameaçada, assim como a saúde dos consumidores, que devem estar sempre ligados. Me preocupo em verificar qual a qualidade do produto. E, lógico, acho que a gente tem que dar oportunidade para a classe também. O ambulante se preocupa por causa que ele roda muito. Se for uma alimentação, ele roda muito na praia, às vezes pega uma bactéria. Fique atento ao que observar na hora da compra. O consumidor tem que estar atento desde o aspecto estético do vendedor, né? Se ele está com seus cabelos protegidos, se ele porta algum tipo de adorno, sem brinco, sem anel, sem maquiagem, né? É importante observar
o acondicionamento desses alimentos, se eles estão cobertos, se a temperatura está sendo respeitada, se aqueles alimentos que necessitam estar sob refrigeração, se eles realmente estão. A qualidade microbiológica desses alimentos vendidos por ambulantes realmente põe em risco a saúde do consumidor, devido à manipulação inadequada, devido à contaminação do ar, devido à constante exposição ao sol. Essa senhora diz que vende coco há mais de 20 anos na Praia do Futuro, mas ao abrirmos o isopor, bastante sujo por sinal, essas foram as condições que encontramos. Eu chego todo dia, eu pego coco de manhãzinha, pego gelo, tudinho, já vim pegar tudo aqui, tudo é novo do dia, pra você ver, né? Aqui nós temos o nosso coco que é especial porque é do dia. Ninguém fica com coco da semana passada, nem não, sabe? Aí chegou, bota aqui, bota na caixa e tchau e benção. Para o consumo do coco, se você vai consumir a polpa do coco, precisa ter utensílios em condições higiênicas satisfatórias. A presidente da associação alerta para outro grande risco: os espetinhos de queijo coalho na brasa. Elas entram nos banheiros das barracas para fazerem a lavagem do queijo quando ele começa a ficar preguento. Isso quer dizer, ele já está no estágio que não se pode mais comer. A vigilância sanitária não é contra a venda de alimentos por ambulantes. O que a gente exige é que seja seguida a legislação. Se o ambulante tiver como manter a temperatura, como respeitar as condições sanitárias, ele pode estar vendendo o seu alimento na rua. Pois é, está aí mais uma categoria que precisa ser regularizada imediatamente. Como toda atividade autônoma, é claro que ela precisa disso, de vendedores ambulantes na praia, também os flanelinhas são fazem parte de outra categoria que precisa ser regulamentada aqui em Fortaleza. Vamos a uma ligação, um participante que está na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Porque eu sou torcedora, eu sempre vou ao estádio. E sobre essa confusão que está tendo, a imprensa está dando mais valor à confusão do que a própria incidência que o capitão Wagner ia deixar nós protegidos. Eu não vejo ninguém da imprensa, nem repórter, nem apresentador falar da grandeza, eu não sei nem o que dizer, a capacidade dele deixar nós torcedores inclusive em passar dos que queriam trabalhar. Porque assim não quer, deixe pelo menos quem quer trabalhar, gente, deixe os filhos trabalhar. Eu queria convocar o cearense para fazer uma missa, rezar uma missa, para pedir a Deus, para não aparecer mais nenhum político como o capitão Wagner e a fortaleza dela, da Luiziane Lins. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima noite para a senhora. No próximo bloco, os 80 anos do Hospital de Messejana e a visita dos jogadores do Ceará ao Hemoce para reforçar a campanha de doação de sangue. É já já. O Hospital de Messejana, aqui em Fortaleza, está completando 80 anos, uma grande data. E hoje, na própria unidade, o dia foi de comemoração. Um hospital de referência para todo o estado do Ceará. Assim podemos apresentar o Hospital de Messejana. Fundado em 1933, ele completou 80 anos e a celebração foi feita com muitas lembranças e projetos para o futuro. Um dos poucos hospitais do Brasil que realiza transplante de pulmão, o hospital que realiza mais transplante de coração, um hospital que mais realiza cateterismo cardíaco, o hospital que mais atende essas especialidades das mais graves na área da cardiologia, na área da pneumologia. A comemoração aconteceu no auditório do próprio Hospital de Messejana e durante o cerimonial, uma homenagem aos fundadores do hospital, Dr. Otávio Lobo, Lineu Jucá e Pedro Augusto Sampaio. Meu pai, quando ele morreu aos 40 anos de idade, meu irmão mais velho, Regis Jucá, então tinha nele um ídolo, e desde essa idade, quando o Regis ainda tinha 10 anos, ele teve a certeza de que a medicina, pelo exemplo que ele teve do pai,
era a carreira que ele teria que abraçar. O atual diretor, Hernani Ximenes, falou sobre a responsabilidade e sobre a experiência de estar à frente do Hospital de Messejana. Para mim é sempre uma grande emoção, é sempre um desafio. Messejana é diferente, Messejana tem um quê de qualquer coisa que eu acho que faz com que a gente mergulhe nele. Messejana é muito bonito de trabalhar. Jogadores do Ceará Sporting Clube foram ao Emoce ontem à tarde para abraçar a campanha Torcedor Sangue Bom. Como mostramos na edição de ontem, o Emoce está precisando de mais doações, até porque vem aí a Copa das Confederações. Na entrada principal do Emoce, em Fortaleza, tumulto. Os torcedores do Ceará foram atraídos pela iniciativa do clube, que levou 6 de seus jogadores para uma campanha corpo a corpo. Nós estamos aqui hoje não como jogadores do Ceará, né? A gente está aqui como um cidadão, como pessoa, como ser humano, né? Eu acho que isso que é o mais importante. A campanha Torcedor Sangue Bom foi lançada em abril pelo Ministério da Saúde e conta com a adesão de mais de 30 times. No Ceará, 5 clubes participam. Sabemos que várias pessoas precisam, então a gente está aqui mesmo para ajudar, para o pessoal estar comparecendo, para ver a importância, né, que é essa causa. O Estado se prepara para sediar os Jogos da Copa das Confederações. Segundo a Secretaria Especial da Copa, são esperadas mais de 300 mil pessoas. Por isso, a preocupação em aumentar o estoque de sangue para possíveis emergências. Normalmente a gente trabalha com 3 dias de estoque e agora a gente está se propondo a trabalhar com pelo menos 5 dias, né, para que a gente possa atender a um possível aumento súbito da demanda. Maiara foi surpreendida com a presença dos jogadores. A estudante de enfermagem aproveitou para fazer sua primeira doação. Foi uma grande iniciativa dos jogadores para muitas pessoas que às vezes não têm a noção qual é a importância de doar sangue. Quem já é doador aconselha o gesto de solidariedade. Se todo clube tomasse essa iniciativa, com certeza irá aumentar muito mais o número de doadores de sangue. Para facilitar o acesso do doador, a sede do Emoce funcionará também aos domingos. Nós sempre abrimos ao domingo, mas o posto de coleta do JF. A partir desse domingo a gente vai abrir aqui na sede, porque nós vamos ter uma condição de ter um número de doações bem maior do que o que havia no posto de coleta do JF. Pois é, os atletas têm que se tornar mesmo esses exemplos de cidadania, independente do clube, não é? Vamos a outros assuntos de hoje, do Brasil e do mundo, agora nas nossas imagens do dia. Veja como ficou uma agência do Banco Itaú em Santo André, na Grande São Paulo. Criminosos explodiram 3 caixas eletrônicos, destruindo toda a agência. Ainda não foi divulgada a quantia perdida. Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de combustíveis em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Vários tanques explodiram, destruindo o galpão. Pelo menos uma pessoa morreu e moradores vizinhos foram retirados de casa. Em Tel Aviv, em Israel, um protesto contra a violência que atinge as crianças colocou bonecas com sinais de machucado em praça pública. As imagens tiveram repercussão internacional. Este era Lee Rigby, um soldado britânico que ontem foi morto a facadas por 2 homens perto de uma base militar em Woolwich, a sudoeste de Londres. O premier David Cameron disse que os assassinos falavam em árabe. Outras 2 pessoas ficaram feridas. O rapaz de camisa verde claro é o italiano Rakhane Stefano, de 38 anos. Ele foi detido em Bangkok, na Tailândia, e a pedido da própria embaixada italiana. Stefano é suspeito de participar de uma quadrilha que facilita a entrada ilegal de pessoas na União Europeia. Agora, este aí é Yuichiro Miura, um alpinista japonês de 80 anos de idade. Ele acaba de se tornar o homem mais velho a escalar a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest. E a nossa edição desta quinta-feira termina aqui. Amanhã você confere outras informações nos nossos boletins ao vivo da nossa redação. E às 18 horas, aqui comigo, União Brasil, informação além da notícia.